todos, mais uma vez trago-vos aqui um vídeo. Hoje o vídeo é diferente, é o vídeo sobre o meu top 12 de thrillers preferidos. Estou a dizer top 12 porque realmente eu acho que eles são, agora estou na dúvida se eles são 12, se eles são 13. Mas de qualquer das formas, há aqui eu fiz o possível para não trazer autores repetidos. Por exemplo, se trago um livro de um autor, já não vou trazer outro dele. Acho que não faz sentido. Portanto, trouxe o meu preferido de cada autor. E há aqui um que se repete. Portanto, este é o meu top 12 dos meus thrillers da vida. Sem mais demoras, vou começar por indicar um autor que só escrevia thrillers. Já faleceu há bastante tempo, acho eu, mas foi ele que me despertou o bichinho para ler os thrillers na minha juventude. Quando digo juventude, digo mesmo na minha adolescência. Eu devia ter 15 anos, 14, 15 anos, quando comecei a ler os livros dele. Portanto, eu passei basicamente dos livros da Caminho e já não me recordo quais eram os livros que eu lia na altura, mas aqueles livros mais juvenis, para um Sidney Sheldon. Eu adorava, eu tenho a coleção toda deste autor, do Sidney Sheldon. Por acaso há aqui uma curiosidade que eu quero partilhar convosco, que é, eu quando mudei de casa, quando saí da casa dos meus pais, não é? Foi engraçado porque tinha muitos livros, sei lá, do Harry Potter, esses livros mais juvenis, tinha imensas coleções do Nicholas Sparks, por exemplo, eu já não me lembro da Margarida Rebelo, estou a tentar me lembrar, há aqui um outro que eu também li, um outro autor que eu também lia muito, já não me recordo. Na altura também não havia assim tantos autores portugueses e tantas traduções, mas eu lia bastante nessa altura. Mas quando mudei de casa pensei, não, eu não vou levar estes livros, não faz sentido, até porque não os vou reler outra vez. Mas houve uma coleção que eu tive mesmo que trazer, e foi a coleção do Sidney Sheldon, não só porque tenho a coleção completa, não me falta nenhum único livro dele, li todos. E há aqui este, por acaso, como é de capa dura, ficou um bocadinho mais conservado. Isto na altura era do Círculo de Leitores, portanto isto já nem sei se ainda existe. E como era conservado, salvo seja, com uma folha rasgada, portanto isto já passou, isto já é uma arma de guerra. Isto é completamente vintage. Mas como é capa dura, acabou por se conservar um bocadinho mais. Mas este foi um dos meus livros preferidos da vida. Não é só um thriller preferido, mas é um dos meus top 10 dos meus livros da vida. E é muito antigo, certo? Eu li este livro 2 vezes, coisa rara, porque eu nunca releio livros, mas li este livro 2 vezes, só que já foi há tanto tempo que eu não me recordo. E sei que é a história de 3 mulheres, portanto, uma delas é enfermeira, daí esta capa, as outras 2 já não me recordo, mas viviam as 3 juntas, partilhavam, portanto, o mesmo apartamento, e depois há uma série de assassinatos que começam a existir, só em relação a mulheres, e elas depois acabam por também estar na mira desse assassino. Mas é um thriller, eu não me recordo muito da história, mas foi um thriller que me marcou bastante e eu gostei imenso. Portanto, fica aqui, é um dos meus top 12 dos thrillers que eu li. Do mesmo autor, Sidney Sheldon, este não é capa dura. Este também foi um dos meus preferidos dele, Quando o Céu Caiu. Eu sei que isto é a história de uma família muito rica e muito carismática, que se na América, nessa época, existisse ainda monarquia, eles seriam os descendentes, portanto, seriam eles os reis. Mas de um momento para o outro existem logo ali uns 5 assassinatos e, portanto, 5 membros dessa família acabam por morrer de uma forma muito suspeita. E é então que uma pivô da televisão, eu penso que é exatamente, Dana Evans, uma pivô da televisão muito conhecida, começa a achar muito estranho, sempre que passa essas notícias, mais uma morte desta família, começa a achar muito estranho e começa a pesquisar. E portanto, depois tudo se resume a isso, não é? A essa pesquisa que ela faz. Ela também não é uma figura anónima, é conhecida da televisão. E depois, claro que também ela fica na mira do assassino. Há aqui muitos segredos ocultos, é um livro que eu gostei imenso, foi um dos meus livros preferidos, a par deste, foram os meus 2 livros preferidos do Sidney Sheldon.
Eu não sei se existe por aí mais alguém fã de Sidney Sheldon, mas eu tenho um carinho muito especial por este autor porque foi ele que me fez entrar neste mundo da literatura, isto excluindo aqui os livros mais juvenis que lia, não é? Mas foi ele que me fez apaixonar pelos thrillers, foi ele que me fez ficar viciada nos livros dele e ter a coleção inteira. E se depois eu acabei por desgostar dos thrillers, foi que de facto na altura não encontrei, depois de ter acabado esta coleção, não encontrei nenhum thriller que me satisfizesse tanto como ele me satisfez ao ler estes livros. Portanto, ficam aqui duas recomendações. Eu não sei se conseguem ainda obter os livros dele, já são muito antigos, mas eu penso que sim, que é possível. Depois trago-vos aqui, eu vou falar destes 3 livros só, em simultâneo, porque são 3 thrillers domésticos e psicológicos, e por isso eu vou pô-los todos na mesma bagagem. Falei recentemente e já tem um vídeo aí no YouTube que podem também consultar, que foi não tem um vídeo deste, tem um vídeo de um outro livro desta autora, que é O Dilema. Eu gostei muito deste livro, já falei isso, não me vou estar aqui a repetir. Ao Fechar da Porta. É um thriller doméstico, eu já falei aqui desta autora, gosto bastante dela, pelo menos li 2 livros dela e eu acho que ela só tem mais um, que é À Beira do Colapso, que ainda não comprei, mas irei comprar e ler. E dos 2 livros que li dela gostei bastante, mas este, sem dúvida alguma, que foi o meu preferido, Ao Fechar a Porta. Li este também este ano, eu penso que li este livro este ano, se não foi no final do ano passado, é um livro recente. O Rapaz da Fotografia. Aliás, eu tentei trazer livros recentes, mas o Sidney Sheldon teve que entrar aqui neste rol de thrillers. O Rapaz da Fotografia é um thriller psicológico, muito leve, mas que eu gostei imenso. Tudo o que envolva crianças eu gosto. E eu gostei bastante da reviravolta que este livro deu no final. Eu acho que fiz uma partilha deste livro, uma opinião no Instagram, no YouTube não, nem vou fazer porque já li há algum tempo. Eu gosto de fazer os vídeos assim com a memória mais fresca, mas podem consultar se quiserem na página do Instagram, porque eu tenho a minha opinião lá escrita, mas gostei bastante deste livro e aconselho. E lá está, é um livro que pouco se falou dele. Saiu recentemente, se não foi no final do ano passado, foi no início... Não, foi no final do ano passado que este livro saiu, acho eu. Ou foi no início deste ano, não sei precisar. E não sei como é que este livro é tão pouco falado. Eu às vezes fico um pouquinho escandalizada com estas coisas, porque há livros que são um hit e que estão no top de vendas imenso tempo, e eu depois vou ler. E eu posso dar aqui um exemplo que eu tenho ali, que foi A Anomalia. Foi um livro que esteve no top de vendas imenso tempo, falou-se imenso do livro e eu li o livro e não consegui ficar cativada com o livro, nem no início, nem no final, nem no desenrolar da história. Foi um livro que não me prendeu de todo. E muito se falou dele e teve... Não sei até que ponto é que às vezes isto também não é que um bocadinho... Os autores acabam por ter mais... Ele é um autor muito... Eu não sei se é um autor muito conceituado em França, mas sei que ele ganhou um prémio qualquer em França e ficou muito conhecido em França. E, enfim, isto às vezes é o suficiente para passar ao top de vendas, não é? Não sei. Eu tenho muita pena deste livro não ter sido mais falado, mais explorado, da Nicole Trope. Uma autora australiana, se bem mim, acho que sim. Australiana, sim. Vive em Sydney, na Austrália. E tenho de facto mesmo muita pena, porque foi um livro que eu gostei imenso e há muito poucas histórias sobre crianças e raptos de crianças, e é um tema que sinceramente eu gosto imenso, porque às vezes há tantos casos por aí e talvez se lêssemos um pouquinho mais conseguíssemos perceber o que é que está por trás de tudo isso. Enfim, deixo esta sugestão também. A par deste, temos aqui o Instinto, nem lhe tirei aqui esta cinta, da Ashley Aldrin. Não tenho a certeza, mas eu acho que este livro vai ser adaptado ao cinema e, por incrível que pareça, foi o primeiro livro desta autora. Portanto, não há mais nenhum livro dela. Foi o primeiro livro, o primeiro romance desta autora. Considero um romance, eu considerei um thriller leve, um thriller doméstico, mas não sei. Sinceramente, agora estou na dúvida. Agora que estou a falar no livro, estou na dúvida se isto é considerado um thriller. Um thriller psicológico, digamos assim. Acho que sim.
Adoro a capa. Eu acho que esta é uma das minhas capas preferidas dos últimos tempos. Eu não sei, eu sou psicóloga e estou sempre a dizer isto, mas aqui tenho que referir, porque esta capa faz-me lembrar muito as pranchas de Rorschach. E eu tenho uma pós-graduação nas técnicas projetivas de Rorschach e isto faz-me lembrar imenso e talvez por isso é que eu gosto assim tanto da capa. Porque se calhar por uma pessoa que não se recorde disso, não associe, não é? Isto é essa técnica projetiva, vai olhar para aqui e vai dizer ok, mas que graça tem a capa, mas é por isso que eu gosto tanto dela. E foi um thriller que, apesar de ter um final meio que aberto, eu considero que o final foi meio aberto. Não é totalmente aberto, é mesmo meio aberto. Eu considerei um final interessante que nos deixa a pensar, apesar de eu não gostar de finais abertos, a não ser nas trilogias, portanto nas sagas, porque aí vamos ter uma continuação e não há qualquer problema em ficarmos à espera, além da ansiedade do próximo livro. Mas gostei bastante deste livro. Já agora, se souberem quando é que este filme vai sair, digam, porque eu gostava de saber e deixem nos comentários. Um outro livro que eu gostei bastante e sem dúvida que foi o livro que eu mais gostei deste autor foi A Rapariga no Gelo, do Robert Brinza. Foi o melhor livro para mim deste autor, sem dúvida, e foi, foi o segundo livro que eu li dele. Nunca tinha lido nada dele, e o primeiro também gostei. O primeiro, se não me engano, eu li Quando a Noite Chegar. Gostei, só que achei um thriller normal. Mas quando li este gostei muito mais, até porque eu gosto muito mais da inspetora deste livro, porque o Robert Brinza tem duas inspetoras nos livros deles, que é a Erika e agora não me lembro a outra, será a Rachel? Não tenho a certeza. Neste é a Erika e eu gostei muito desta inspetora, da Erika, e adoro a capa. Esta também, olha, esta se eu puder um dia fazer um vídeo sobre as capas que mais gosto, estas duas, sem dúvida que vão estar lá nesse top, porque adoro estas duas capas. E não tem nada a ver uma com a outra. Portanto, também aconselho, se quiserem se iniciar nos livros de Robert Brinza, aconselho começarem por este, porque sem dúvida que para mim foi o melhor. Eu tenho ali mais 5 livros dele, mas para já não vou ler mais deste autor, porque acho que as histórias acabam por ser sempre muito, muito parecidas. Os cenários são muito parecidos, envolvem sempre água, ou pântanos, ou ao pé de um rio. Enfim, é tudo muito parecido e eu também quero fazer uma pausa e ler outras coisas. Mas este, sem dúvida, que foi o melhor dele. Vou-vos mostrar aqui um clássico. Eu acho que é um clássico. Para mim isto é um clássico. Que todos vocês conhecem. Já existe o filme há muito tempo na televisão. A maior parte de vocês deve ter lido este livro. E como não colocá-lo no meu top 12 de thrillers? O Código da Vinci. Impossível, de Dan Brown. Eu tenho a coleção toda do Dan Brown, praticamente, a não ser se calhar os mais recentes deles, que não tenho lido agora ultimamente. Mas este para mim, sem dúvida. Também gostei muito dos Anjos e Demónios, que também já existe o filme, com o Tom Hanks, ainda por cima um ator que eu adoro. Mas é impossível não gostar deste livro. Impossível. E quem me dera a mim guardar tudo na cabeça aquilo que aprendo sempre que leio um livro do Dan Brown. Ou até mesmo do José Rodrigues dos Santos. Não é? Mas dele consigo ainda decorar algumas coisas. Mas do Dan Brown realmente são livros que nos ensinam bastante. E por isso, como vocês já sabem, eu adoro livros que me ensinem, que me façam aprender alguma coisa. E portanto o Dan Brown é perito. Por acaso podia ter trazido também aqui o livro do José Rodrigues dos Santos, o Imortal, que foi para mim talvez o meu livro preferido dele, mas poderia estar aqui neste top 12. Portanto, podemos dizer que é um top 13. E vamos incluir então o José Rodrigues dos Santos com o livro O Imortal, que eu também tenho ali. Este também, sem dúvida alguma, que foi um dos meus preferidos. Tenho aqui um outro livro que eu desconhecia e quem me deu a conhecer este livro, Não Adormeças, foi a Dora Silva. Foi ela, houve uma altura aí que eu andava a ler thrillers atrás de thrillers e não estava a conseguir gostar de nenhum, ou pelo menos gostar muito de nenhum.
E eu disse-lhe, olha, consegues-me sugerir algum thriller que tenhas lido assim, mesmo antigos, porque dos mais novos eu já tenho andado a pesquisar, os mais recentes, e não há nenhum assim que eu acho que vá puxar por mim, de um autor que eu não conheça, que eu não tenha lido, que seja mesmo, vá mesmo às escuras. E ela aconselhou-me, eu acho que ela aconselhou-me dois, eu não me recordo qual foi o outro. E eu comprei este, da Liz Lyler. Lyler. Não adormeças. Bem, é de facto o livro. Obrigada, Dora, porque eu adorei. Eu lembro-me de estar a ler o livro e não querer parar. O livro começa logo com uma cena assim que nos prende. E, enfim, todo o livro, toda a história é muito interessante. Aqui a premissa do livro é: imagine que viveu o seu pior pesadelo e ninguém acredita em si. Portanto, só este e ninguém acredita em si dá logo ali uma luta, não é? Eu gostei imenso deste livro. Eu tive que encomendar online. Ele ainda levou uma semana ou duas a chegar a casa, provavelmente porque não tinham disponíveis. Em loja não havia disponível e provavelmente também não tinham em stock. Lá está, também não entendo como é que este livro não passou da primeira edição. Não consigo entender. Tantos livros que passam para a segunda edição, terceiras, quartas, quintas, sextas edições, e eu leio o livro e não me diz nada, só porque às vezes o autor é conhecido ou porque eu não consigo entender. Eu faz muita confusão. Eu, pessoalmente, e eu faço aqui um apelo a vocês, que é: não comprem só livros que estão nos tops de vendas ou livros que já têm a 10ª edição porque foram traduzidos para imensas línguas e é muito mais fácil mudarem de edição, ou porque são autores muito conhecidos. Deem a oportunidade a conhecerem outros autores, deem a oportunidade aos livros que não vão para o top de vendas, que por alguma razão, às vezes não é porque o livro não é bom, que não vai para o top de vendas. Este, por exemplo, nunca esteve no top de vendas, não passou de edição e o livro é excelente. E é um thriller que eu diria não é psicológico, é um thriller, um verdadeiro thriller, que nos prende, é cativante, vai do início até ao fim, nós estamos sempre envolvidos na história. Não conseguimos entender quem é que é o culpado ali, quem é que está a cometer aquilo, ficamos ali sempre muito na incógnita de quem é que será. E como é que é possível este livro não ser conhecido, ninguém falar dele? Eu acho que isso é importante. Os vídeos aqui no YouTube, as partilhas que eu faço no Instagram, eu sei que muitas das vezes também tenho a tentação de comprar livros novos, muitas vezes, quase sempre, de comprar livros novos e divulgar os livros que leio, novidades. Mas o meu objetivo, acima de tudo, é também divulgar livros que não são tão conhecidos, ficaram esquecidos no tempo, ou que não conhecemos o autor, e são bons, são livros muito bons. Portanto, não, eu confesso que eu também sigo as novidades, mas eu não vou só pelas novidades, não pode ser. Eu às vezes faço mesmo questão, não, eu vou procurar um livro que já saiu do mercado, que se calhar não vou encontrar nas livrarias, mas que é um livro que é bom e que eu não li. Mesmo há pouco tempo estive numa livraria para tentar comprar 2 livros, nem sei, que não é antigo, aquilo já é, já vai para um antiquário, não é? Hum, que eu realmente quero muito ler. Encomendei um, ainda não chegou e quero muito ler. Se calhar não vou ler já, mas a partir do momento que ele entra em casa é garantido que eu vou lê-lo. E posso levar às vezes algum tempo. Mas este foi um livro que me chegou às mãos assim, que eu não estava nada à espera, não tinha expectativas se ia gostar, se não ia gostar, e afinal surpreendeu-me muito. E está aqui no meu top 12 de thrillers. Outro livro que eu li e também coloquei na minha página do Instagram. Este é um thriller psicológico, talvez. Eu podia ficar aqui horas a falar deste livro. Greenwich Park. É um livro que no início eu comecei a ler e não me agradou. Tenho que admitir. Não me agradou. Eu estava a ler o livro, há lá uma personagem que me estava a irritar profundamente. O que é bom, porque o objetivo era mesmo esse. Sabem aquelas pessoas que não são aciadas, mas não é o não ser aciado, aquilo já ultrapassa os níveis de não ser aciado. São pessoas que não sabem estar, não têm educação nenhuma. Aquilo estava-me a irritar, aquela personagem estava-me a irritar, a tirar fora de mim. E eu não estava a perceber onde é que ela se enquadrava ali, aquela personagem não. Já estava ali a mais. Mas tudo faz sentido.
e nem cheguei a meio do livro, prendeu-me de uma maneira que eu não consegui parar de ler. Eu acho que li este livro assim, sei lá, no fim de semana, talvez. Também gosto da capa, mas não é uma das minhas preferidas, até porque é muito simples, não é? Mas é aqui este fluorescente, gosto destas coisas assim fluorescentes. Mas aconselho, é um thriller psicológico, eu não sei, brevemente na TV, está aqui. Não sei se será um filme, se será uma série, mas brevemente será adaptado à TV. Portanto, se vocês souberem da existência de um filme deste livro, digam-me, porque eu ainda não sei, mas que será adaptado, isso será. E é uma autora inglesa. Tem aqui mais uma indicação. Um outro livro que vocês já estão cansados de me ouvir falar sobre ele foi A Paciente Silenciosa. Eu diria que este, se calhar, vai para o meu top 3, porque gostei mesmo muito deste livro. Este foi um livro que eu não coloquei a minha opinião no Instagram, acho eu, mas falei sobre o segundo livro deste autor, que foi o Musas, que eu não gostei tanto. Este é um livro que vai ser adaptado ao cinema. Aliás, eu penso que este autor nasceu no Chipre e eu julgo, deixem-me só confirmar, que ele ou é produtor ou é realizador, não sei onde é que ele disse, se calhar ali no Musas, mas ele é produtor ou realizador, ele está ligado à televisão. E se calhar por isso também, não sei se será ele a produzir o filme ou não, mas também vai ser adaptado à TV e eu aconselho vivamente. Outro livro que li recentemente, aliás, que também já existe vídeo no YouTube, foi 8 Crimes Perfeitos. Eu fiquei muito na dúvida se deveria colocar este livro aqui no meu top 12 ou não. Mas decidi colocar. Isto porquê? Porque apesar da história em si, o suspense da história não ser o que mais me atraiu, este livro ganha pela originalidade. É um thriller diferente de todos estes que tenho vindo a falar, porque é uma história que se baseia num assassino que quer cometer vários crimes perfeitos baseado nos crimes literários que para ele, não é, foram considerados os melhores crimes de sempre. Mas aconselho para quem gosta porque acaba por ser um livro fora da caixa, é um livro diferente e às vezes é bom nós variarmos um bocadinho para percebermos se gostamos, se nos identificamos com este tipo de escrita ou não. E por isso deixo aqui esta sugestão. Um livro que eu adorei, e daqui a bocado já tenho a coleção toda deste autor, foi assim, quase que do dia para a noite. Eu adorei este livro, do Joël Dicker, porque ele é suíço. Acabei de ler este livro, fui a correr ver a série. A série não está nessas plataformas mais conhecidas, nem na Netflix, nem na HBO, nem na Amazon, nada disso. E então fui procurar uma outra plataforma assim mais desconhecida e para a minha decepção não consegui ver o último episódio. Portanto, não estava disponível o último episódio, ou seja, eu vi a série toda, menos o último episódio. Pode ser que já esteja lá disponível e se assim for vou querer ver. Mas este livro é... Eu sei que existem aí umas divisões de opiniões. A maior parte eu acho que adora. Eu não sei como é que alguém não gosta deste livro, sinceramente. Não sei. Este é um verdadeiro thriller. Eu não vou falar sobre a história, eu acho que muitos de vocês já conhecem e também existe a série. E eu adorei estas edições de bolso, não só por serem mais baratas, foi 11 euros o livro, mas porque são muito cómodas de ler, não são nada pesadas, apesar do livro aqui ter 700 páginas, mas é maneirinho de se levar para qualquer lado. Eu adorei. A capa é a capa do filme, eu gostava que fosse a capa original, eu não gosto muito dos livros com capas do filme. Dos filmes ou das séries. Mas adorei mesmo, adorei este autor, a escrita dele, a história. Este sem dúvida que foi o meu preferido. Depois deste ainda li
o Enigma do Quarto 622, se calhar estou enganada no número do quarto, é 629, mas pronto. O Enigma do Quarto, vocês sabem o que é que eu estou a falar, também gostei, foi o meu segundo preferido dele. Depois também li Os Primos Baltimore, não gostei tanto, acho que foi dos livros dele o que gostei menos. E ainda o da... Ai, eu não me recordo. Enfim, um outro, da Stefan qualquer coisa, não me lembro o nome. Mas ainda tenho aqui o último para ler dele, que ainda não existe versão de bolso, por isso é que eu ainda não comprei, já agora quero ter a coleção igual, não é? E não li os dois primeiros dele, que é O Tigre e Qualquer Coisa da Casa dos Pais, são os livros mais antigos dele. Se calhar está-me a escapar aqui algum, se escapar depois digam-me. E aconselho vivamente. Quem gosta de thrillers e ainda não leu este livro, está aqui a falhar qualquer coisa, tem mesmo que ler. Este foi o meu preferido dele. E estou aqui indecisa em dizer qual é que foi o meu autor preferido, porque eu estou aqui com dois livros, o próximo que também vos vou falar, e adorei. Estes foram os meus dois thrillers preferidos nos últimos anos. Mas vou falar do próximo. Este que vou colocar hoje o vídeo neste canal, portanto, O Assassino do Crucifixo. Eu adorei este thriller. É do Chris Carter. Eu nem sei o que é dizer. O livro é perfeito. Não tem um único defeito a apontar. A escrita é magnânime. Os argumentos que ele usa, as explicações, tudo está muito bem fundamentado. A descrição das personagens é exímia. Ele é psicólogo, deixem-me vos dizer. Eu vou colocar um vídeo no canal, portanto não vou falar muito deste livro, mas este autor é psicólogo, criminal, portanto tem uma bagagem enorme para escrever qualquer thriller. Eu acho que eu vou começar a pesquisar psicólogos criminais que escrevem thrillers, porque de facto faz uma diferença muito grande. Percebe-se perfeitamente, percebe-se, ele marca a diferença. Não é só a escrita, porque a escrita basta saber escrever, não é? Mas é a história em si, a maneira como ele encaminha as personagens, a teia com que ele envolve uma personagem, a dupla de detetives. Tornou-se a minha dupla preferida. Nem o Mark Gold, que é um escritor, também não é um detetive, não é? Supera a inteligência destes dois detetives. Neste caso, neste livro, é o Robert Hunter e o Garcia. E eu aconselho vivamente, porque não há um único defeito a apontar. A escrita é maravilhosa, a descrição, a história, a descrição das personagens, a história, o enredo. Eu não descobri quem é que era o assassino, só muito perto do momento da verdade em que ele nos revela é que eu começo a perceber, só pode ser esta pessoa. Depois existem algumas pistas muito suaves ao longo da história que nem os mais atentos às vezes conseguem descobrir, é impossível. Eu acho que o livro está tão bem escrito, prende-nos tanto à história. Eu, sinceramente, lá está, mais um que não passou da edição em Portugal e eu não consigo entender porquê. Não consigo. Isto choca-me muito. Como é que há livros que eu às vezes vou às livrarias e vejo 10ª edição. O livro deve ser bom, está na 10ª edição. Eu não leio sinopses, como vocês sabem. E às vezes vejo, assim, só muito por alto, por curiosidade. Não parece, pronto. E de facto há uns que estão no top e eu vou comprar os livros que estão no top e depois sinto-me decepcionada com aquilo que escolhi. E por isso, lá está, há pouco fiz aqui um apelo e volto a fazer. Não leiam só livros que sejam novidades, que estejam no top de vendas. Não, se o objetivo é ler para se entreterem e para gostarem, não têm que ir só atrás das novidades e este é novo, eu quero estar a par das novidades, quero ser a primeira a ler este livro. Não, acho que isso não é o mais importante. O mais importante é nós gostarmos da história e aprendermos a conhecer outros autores que são brilhantes, mas é que este autor é brilhante. Isto foi um achado para mim. Eu já tinha este livro aqui, a marinar aqui em casa, há que tempos, porque queria muito ler o livro, mas como não sou a pessoa mais certa para apreciar thrillers, porque sou muito esquisita, eu já tinha dito isso. Eu sou muito esquisita porque eu vejo. Eu agora não queria estar aqui a dar exemplos, mas, por exemplo, houve um livro que eu li há relativamente pouco tempo que notei ali algumas coisas que não. Fez-me assim uma certa confusão, ou porque
sei lá, os detetives parecem que estão ali um bocado tapados, e eu gosto de detetives inteligentes, gosto daquele detetive que não lhe escapa nada, que é inteligente, e um assassino que ainda é mais inteligente, não é? Isso é que nos move, mas quem é que consegue desvendar o que é que o outro está a fazer? E este livro tem isso, os detetives são muito inteligentes, o assassino ainda é mais inteligente, não sei quem é mais inteligente, porque são os dois, são todos sábios aqui. E isso faz com que puxe pela nossa cabeça, não estamos acomodados simplesmente a estar a ler o livro e a pensar, ok, um destes é culpado, um destes tem que ser, são todos suspeitos, um deles é culpado, e todos eles têm razões para serem suspeitos. Eu não consigo perceber qual é a piada. Se todos têm razões para cometer um crime, qual é a piada de no final sabermos que é aquele? É um bocadinho aleatório. Eu não gosto desse tipo de thrillers. Leio, porque nunca se sabe, não é? Como é que vai acabar, mas não são thrillers que possam estar nos meus favoritos. E este, não. Tem toda a lógica. O culpado fez imenso sentido. Nunca suspeitei dele. Dele, eu digo dele, do personagem. Atenção. Nunca se sabe se é um ele, se é uma ela, são vários. Portanto, eu não estou aqui a dar spoilers. E a história, a parte mental, para mim um thriller tem que envolver a parte psicológica. E este autor, sendo psicólogo, tinha que ir mexer nisso. É impossível um psicólogo não escrever concentrado na parte no psíquico de cada personagem. E ele fez isso de forma brilhante. Eu diria que estava até muito indecisa para escolher entre um e o outro qual dos meus livros preferidos em termos de thrillers. Eu não digo só este ano, digo mesmo nos últimos anos. Estes dois foram os meus preferidos. São completamente diferentes, portanto eu não queria estar a comparar, porque seria injusto. Este é um thriller se calhar mais macabro, mais... Não acho que seja assim muito macabro, é mais em termos de descrições, ali há alguns pormenores, mas o que me cativou mais não foi essa parte, foi mesmo a parte do psicológico. Enfim, tudo me cativou neste livro. Nem sei. Não é 5 estrelas, porque há muitos livros que são 5 estrelas. Este é muito mais do que isso. Este livro é completo, perfeito. É leitura obrigatória para mim. Este também, mas talvez não seja um thriller tão puro como este. Mas são os dois thrillers. Este, a pessoa que investiga todos os crimes que estão a ser cometidos, além da polícia, como é óbvio, acaba por ser um escritor, o Mark Goldman, e por isso há aqui umas certas diferenças, o que também dá riqueza à história. Não são detetives a investigar só aliás, não é só um detetive a investigar o crime é um escritor também. E eu acho que isso tornou esta história muito interessante mesmo. Estes dois, para mim, são os top thrillers deste ano, dos últimos 5 anos. Não tem comparação com qualquer outro que eu tenha lido. Isto é... Estou a ser sincera, não posso estar a mentir. E este vídeo já está gigantesco. Não se esqueçam que eu também incluía, se calhar não, incluía o livro do José Rodrigues dos Santos. Infelizmente é o único autor português que eu estou a incluir neste top 12 de thrillers, mas sem dúvida que o José Rodrigues dos Santos, para mim, é o escritor português que em termos de thrillers, para mim, é o melhor. Eu disse que não ia fazer cortes no vídeo, mas fui buscar aqui alguns dos meus livros do José Rodrigues dos Santos, porque eu acho que é de facto importante também falar dele. Só um à parte, este livro dele, o Codex 632, vai ser agora adaptado, vai ser não, já estão a fazer as gravações para um filme. Eu não sei, não é para a Netflix, eu penso que é a RTP em parceria com uma plataforma qualquer brasileira, agora não me recordo, onde vai entrar a Débora Seco e o Paulo Pires. Portanto, claro que irei ver o filme, como é óbvio, e li o livro, já não me recordo, já foi há algum tempo. Devo ter sido as primeiras a ler este livro, porque tudo o que é do José Rodrigues dos Santos eu devoro. Agora fiz uma paragem porque tenho que ler outros autores, não posso estar sempre a ler os mesmos. Tenho aqui vários livros dele, A Vida num Sopro. Isto é uma história que fala sobre os avós do autor. Os avós ou os bisavós, já não me recordo. Este é o único que não é thriller, é um romance, pelo menos que eu saiba. Este foi sem dúvida um dos meus preferidos, O Imortal.
é um livro que nós estamos a ler e estamos a querer sugar toda a informação que está dentro do livro, porque tem muita informação. Nós aprendemos imenso com os livros do José Rodrigues dos Santos. E por isso não há dúvida que é um escritor conhecido e ele está sempre a escrever. Todos os anos ele escreve um livro, o que é muito importante. E, enfim, nem sei, eu só não li, acho que não li os últimos dele, mas aconselho vivamente. Fórmula de Deus, outro, 5 estrelas, também gostei imenso. Não sei qual é que gostei mais, já estou perdida. Este também, O Último Segredo, também li e adorei. A Ilha das Trevas não gostei tanto, mas também li. A Chave de Salomão, talvez tenha sido o livro que menos gostei deste autor. E eu penso que me estão a faltar aqui 2 livros, as coisas que nós vamos descobrindo, não é? Que foram emprestados e eu acho que nunca mais os tive de volta. Enfim. Bom, este vídeo está enorme e por isso vou terminar. Deixo-vos com estas sugestões, espero que gostem. Se leram algum destes livros, digam por favor, gostava muito de ter a vossa opinião nos comentários. Quais é que leram, quais mais gostaram, quais menos gostaram. Se têm uma outra sugestão de livros, de thrillers, já perceberam que o meu género é mais este. O meu género, em termos de autores internacionais, é este tipo de livros. Em termos nacionais, é o José Rodrigues dos Santos, porque ele tem muita informação e nós aprendemos muito com os thrillers deles. Eu não gosto só que seja um thriller de andar atrás do assassino e pouco mais do que isso. Pronto. Portanto, aceito muitas sugestões, estou sempre disposta a ler e conhecer novos autores, conhecer livros antigos. Do Sidney Sheldon eu tenho a coleção toda, não vale a pena sugerirem-me nenhum porque eu li todos. Mas quais de vocês conhecem o Sidney Sheldon? Se leram alguns livros dele? E enfim, olhem, e não leiam só thrillers. Quem gosta de thrillers, obviamente que vai dar sempre prioridade a esse género literário, mas leiam também outros géneros. Não fiquem presos à ideia de que eu só gosto de thrillers, só vou ler thrillers. Não, deem oportunidade a outros livros. Têm que escolher às vezes aquele com que se identificam mais e para isso não há outra hipótese senão experimentar. Bem? Beijinhos e boa semana.